Não é isso? É dia do Brasil. E a gente precisa, de alguma forma, lembrando dessa data específica, como Deus, em sua soberania, Ele deixa pessoas com certa autoridade, que são responsáveis pelo seu povo. Nós entendemos que nós, como brasileiros, nós temos passado por momentos de crises, difíceis, na questão da política, que tem sido algo muito forte. Mas nós precisamos unicamente de uma pessoa que resolve todos os problemas da humanidade. E essa pessoa é Cristo Jesus. E diante dessa data, hoje, que é dia 7, dia da independência do Brasil, eu queria que a gente caminhasse em cima desse texto, analisando exatamente isso. Porque é uma realidade que nós iremos ver de um cego, sentado à beira de uma estrada, que dependia de outras pessoas, que era rejeitado. São situações que nós vivemos hoje no Brasil também. Pessoas que eram para cuidar do povo, se beneficiam em cima daquilo que era para ser usado pelo povo. Mas Jesus não. Jesus é aquele que dá a sua vida, resgate e busca o povo. Então é a Ele que nós devemos confiar, é a Ele que nós devemos recorrer e depender unicamente. Então o texto que já foi lido, em Marcos 10, a partir do versículo 46, é esse texto que nós iremos trabalhar hoje à noite. E esse episódio é logo após o pedido dos filhos de Zebedeu, de Tiago e João. E é interessante que o pedido de Tiago e João era um pedido muito ousado, porque eles queriam um lugar na glória lá com Cristo, onde um se assentasse à direita e o outro à esquerda. Porém, Jesus diz, diante desse pedido desse homem, e a gente vai ver daqui a pouco com as coisas a mais, que isso não cabe a ele, mas a Deus, mas ao Pai. E é interessante que dentro disso Jesus vai mostrar para esses homens o exemplo dele, dizendo que o Filho do Homem não veio para se servir, mas para servir e dar vida e resgate por muitos. É isso que Jesus veio fazer. E antes da gente entrar na estrutura que nós iremos trabalhar, eu queria orar. Senhor Deus, nós rogamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia nas nossas vidas e pela compreensão da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entendermos e a compreendermos a Tua palavra pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Então, por favor, Deus, santifica a Tua igreja e glorifica o Teu nome nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então a estrutura desse texto, qual nós iremos trabalhar, está em dois momentos. Primeiro, nós iremos ver o clamor de quem precisa, aquele que pode lhe socorrer. Isso está no versículo 46 ao 48. Segundo, nós iremos ver que Jesus para atender aquele que clama por ele. E está no versículo 49 ao versículo 52. Qual é a grande ideia? É que Jesus atende ao clamor daquele que clama por ele. Jesus atende ao clamor daquele que clama por ele. Então, o primeiro momento que nós iremos ver, vamos fazer a leitura do texto, do versículo 46 ao versículo 48, diz assim: E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É provável, irmãos, que Jesus estava em Jerusalém quando ele desce aí para Jericó. Se você for olhar o texto, no capítulo 10, versículo 32, você vai ver exatamente isso, que o texto diz assim: estavam de caminho, subindo
para Jerusalém. Nessa jornada de Jesus indo para Jerusalém, Jesus vai começar a contar uma história, um relato para esses homens aí a respeito daquilo que iria acontecer com ele em Jerusalém. E Jesus diz aos discípulos que estavam com ele, né? Chama eles à parte e diz: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles irão condená-lo à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas é interessante que Jesus diz assim: e ao terceiro dia ele ressuscitará. É nesse meio tempo que surge então um pedido de Tiago e João. É diante dessa fala de Jesus, está relatando para eles o que vai acontecer com ele em Jerusalém. É nesse meio tempo exatamente que eles fazem esse pedido. O texto vai dizer que eles se aproximaram ali dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo assim: mestre, queremos que nos conceda uma coisa que a gente vai pedir ao Senhor. Jesus, diga o que é que vocês querem que eu vos faça. Ele diz assim: que o Senhor permita que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha que pedido ousado, né? E Jesus fala assim a eles, se eles iriam tomar do cálice que ele iria tomar, se eles iriam tomar o batismo que ele iria tomar, ele diz assim: nós iremos. Jesus: tá bem, vocês irão tomar. Mas a questão de se estar à direita e à esquerda não cabe a mim, mas ao Pai. Os demais discípulos, os 10, ouvindo isso dos dois ali, ficaram daquele jeito, irritados, ficaram indignados mediante essa postura dos dois. O que é que Jesus faz diante dessa indignação dos 10? Chama os 12. Chama os 12 e começa a dar uma lição a eles. E Jesus exatamente vai usar o termo de autoridade humana, mostrando para eles o seguinte: Jesus, chamando eles, disse: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Mas Jesus agora se volta para eles e diz assim: mas entre vós não é assim. Entre vocês não é assim. E olha o que Jesus vai dizer para eles: pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Será servo de todos. Interessante que Jesus vai chamar a atenção exatamente deles para o último versículo, que é o 45. E é aí que a gente vai entrar para a história do cego, porque faz todo sentido. Quando Jesus, diante desse relato, diante dessa conversa, no versículo 45, Jesus vai dizer a ele: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Ok? Jesus falou isso para eles. Aí entra a cena então do cego agora, que vai fazer todo sentido para a gente, porque parece que o que entrou nesse aqui saiu no de cá. Mas bora ver o que vai acontecer? Interessante então que eles queriam o quê? Um lugar na glória, lá com Jesus, uma direita, outra esquerda. Então Jesus ensina a eles por meio do seu exemplo, mostrando que ele não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Perceba que os discípulos, eles deveriam aprender com o Mestre, com Jesus. Agora, no versículo 46, diz que eles foram para Jericó. Jericó era uma cidade antiga, que está registrada aí na Bíblia, desde o livro de Números. E essa cidade estava localizada a nordeste de Jerusalém. E essa é a única visita de Jesus a Jericó, onde foi registrado.
Mas é interessante então que o texto diz que quando ele saía de Jericó, é quando acontece o clamor desse homem. É quando acontece o clamor desse homem. Jesus saía então de Jericó, ali juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão acompanhando. Um homem chamado Bartimeu era cego, estava ali assentado à beira da estrada, mas o texto bíblico nos diz que ele tinha um pai. Porém, ele tinha uma deficiência. E essa deficiência, que era a questão das vistas, a qual ele não enxergava, fazia com que ele ficasse debilitado e não pudesse fazer as coisas. O que é que acontece? Ele era colocado à beira da estrada. Com qual objetivo? Pedir esmola. Depender daquelas pessoas que iriam passar ali. Então esse homem, apesar de ter um pai, ele vivia uma situação difícil. Muito difícil. Sua deficiência o impossibilitava dele trabalhar como uma pessoa normal, que tem os seus 2 olhos e vê, enxergam. E o que levou ele a viver então na beira dessa estrada, a depender daquelas pessoas que passavam e que se compadecia dele. De fato, ele dependia daquele que passava exatamente por aquela estrada e se compadecia dele. Ele estava sentado à beira do caminho, e isso no versículo 47 diz que quando ele ouve que é Jesus que está passando ali, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E compaixão é um sentimento onde a pessoa ela se coloca no lugar da outra. É como aquele homem estivesse dizendo assim: Jesus, olha para o que eu estou passando. Olha para a minha situação. E é interessante que o livro, os evangelhos, Mateus, Marcos, ele está registrando vários momentos ali mostrando de Jesus tendo compaixão de várias pessoas, de multidões por vezes. A ponto de dizer assim que Jesus, quando olhava para aquela multidão que o seguia, como ovelha que não tinha pastor, o texto diz que Jesus, tomado de compaixão, ele parava para atender as pessoas. E é exatamente isso que esse homem está fazendo. Ele ouve que é Jesus que está passando, ele grita, ele clama. E não é qualquer grito. Não é qualquer pessoa que está chamando, mas é um homem que reconhece a sua situação e que precisa de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Como eu falei, esse homem dependia literalmente das pessoas que passavam por aquela estrada. E talvez alguns se compadeciam dele e ajudavam, olhava ali com pena. Talvez os seus olhos ali cheios de ramela pelo fato de não enxergar, sentado, suas roupas talvez rasgadas. Isso não está no texto, eu estou usando aqui, viu, gente? Mas o que dá a impressão é exatamente isso. Uma pessoa de fato sem saber o que fazer. Mas ele está lá à beira da estrada. E talvez algumas pessoas passavam, se compadecia, sentia pena, ajudava. Outros talvez não. E talvez você esteja pensando assim: mas aquela pessoa de Valência que eu passei, não ajudei essa semana, meu Deus do céu. Existem casos e acasos, né? Tem pessoas que talvez que estejam ali tenham condições até de trabalhar, mas literalmente esse homem não. Esse homem não. Ele era cego. Ele dependia das pessoas que passavam por ali. É nessa estrada que está passando quem? Jesus. É nessa estrada que está passando Jesus. E esse homem sabia, de alguma forma, que Jesus podia de uma vez por toda resolver o seu problema. Ele sabia de alguma forma. O nome de Jesus não é qualquer nome. O nome de Jesus não traz um sentido qualquer. Não é.
O nome de Jesus é um nome que está acima de todos os nomes. E esse nome ele é conhecido, temido até pelos demônios. Temido. Então o nome de Jesus, quando esse camarada ouve a respeito de quem é que está passando essa estrada, aí aquele alvoroço no coração. É agora, é a minha oportunidade, né? E eu vou gritar. E é por esse motivo que ele começa a clamar. Porque é Jesus que está passando. E eu diria, irmãos, e você que me ouve, só clama por Jesus quem precisa dele, e não ao contrário. Só clama por Jesus quem precisa dele. Para frente a gente vai ver outro motivo. Só clama por Jesus quem precisa dele e quem reconhece a sua situação. E esse homem, ele começa a clamar por Jesus. Se você olhar, você vai ver aí no texto, no versículo 48, o jeito que muitos trataram esse homem. Principalmente quando ele começa a clamar por compaixão a Jesus. O texto bíblico diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Então imagine a situação desse homem, cego, clamando por Jesus, e várias pessoas ali no seu pé de ouvido: cala sua boca, deixa Jesus, deixa o mestre. Mas não sem compaixão. Lembra do que Jesus falou para o discípulo lá no versículo 45? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Está uma prova ali clara do que deveriam fazer. Mas sabe o que é que eles fazem? Além de impedir de que esse homem vá até Jesus, eles massacram, impedindo que eles não clamem, que ele não clame por Jesus. Mas eles deveriam fazer totalmente diferente do que Jesus havia falado para eles. Deveriam ir lá, pegar aquele homem e levar até Jesus. Mas pelo contrário, ele não faz. Eles chegam perto do homem e gritam, repreendem, cala. Porém, irmãos, é interessante, e você que me ouve, quem precisa de Jesus não se cala. Pelo contrário, clama mais. Quem precisa de Jesus não se cala, clama ainda mais. Aqueles que estavam mandando aquele homem se calar, não sabiam o que era ser cego, não sabiam o que era depender daqueles que passavam pelaquela estrada. Eles não sabiam o que era ser maltratado, tratado como nada à beira da estrada. Eles não sabiam o que era isso. Eles não se colocaram no lugar daquele homem. Eles não sentiram nenhum pingo de compaixão. Mas pelo contrário, aí talvez você diga: nossa, que povo esse miserável. Pois é, nós estamos vendo a minha figura e a sua figura aqui agora. Porque nós somos assim. Nós não somos diferentes. O nosso olhar para outras pessoas é com um olhar de julgamento, não de compaixão. É mais de acusar. Ah, porque tal fulano bebe e tal. Você não sabe qual é a realidade. Talvez para você seja fácil abandonar o vício, mas para a pessoa não é. Não é. A situação que por vezes as pessoas estão não é porque elas escolhem, não é porque elas querem, mas a gente entende que é por causa do pecado. O pecado faz isso. Então não adianta a gente querer resolver o problema de uma forma onde não alcance o objetivo único, que a pessoa enxergue: eu sou o pecador, isso é o meu pecado. E diante dessa repreensão, esse homem ele não se cala. O texto vai dizer isso. Ele começa a gritar mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expressão ela muda de compaixão para misericórdia.
Um ato desesperador de uma pessoa que sabe que precisa de Jesus, não da multidão. É Jesus a solução do problema. Percebe o ato da compaixão? Olha para a minha situação, agora a palavra dele muda. Jesus tem misericórdia. É provável que esse homem tenha ouvido a respeito de Jesus como sendo o libertador prometido no Antigo Testamento, o filho de Davi, aquele que seria o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por esse motivo ele clama por Jesus, filho de Davi. Ele está se confiando em algo que é uma promessa, a palavra. Percebe? A própria Escritura diz que tudo vai passar, mas ela permanece, gente. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece. Até hoje ela é a palavra de Deus. E esse homem, ele se apoia em algo que foi profetizado. Está no Antigo Testamento. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é unicamente apontando para o Filho, Jesus. A solução de todos os problemas. E especificamente desse homem também. Um cego, sentado à beira da estrada, que dependia daqueles que passavam por ali. E quem passa é exatamente esse Jesus, o Messias prometido, o filho de Davi. Eu queria ler com vocês agora um texto que está lá em Apocalipse 3, Apocalipse 3, versículos 17. Olha só Apocalipse 3, 17, o que é que diz? Pois dizes, eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aqui está uma prova de quem que só clama por Jesus, quem reconhece a sua miséria. Aqui é uma igreja. A palavra aqui de Apocalipse 3,17 é direcionada a uma igreja, a igreja conhecida como a igreja de Laodiceia. A igreja que está com um orgulho tão alto, que diz assim, eu sou rico, abastado, não preciso de nada não. Olha o que o Senhor está dizendo a eles. Vocês são infelizes, vocês são pobres, são cegos, são tão nus. Às vezes a fase que nós como igreja estamos, onde a gente se acha que está muito bem, é onde a gente está mal. É onde nós precisamos voltar um pouco. Nós precisamos voltar um pouco. Nós precisamos reconhecer a miséria que nós somos. Por vezes a gente se acha muita coisa. Mas olha só, olha a postura dos discípulos com o homem cego, ao ouvir a palavra de Jesus. E a igreja aqui em Laodiceia com um altivez muito grande, se achando. Vai ver como a palavra de Deus pesa? Só clama por Jesus aquele que reconhece a sua miséria. Nós somos miseráveis. Nós somos pessoas que por vezes deveriam agir com compaixão, mas não agimos. Nós não agimos. Esses que o repreendiam não se colocaram no lugar do cego. Talvez ele se achasse melhor do que esse homem. Porém, diante de Deus,
diante do Senhor, todos nós temos o mesmo problema. Todos nós. E a Bíblia nos mostra qual é. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós temos o mesmo problema. E esse problema só se resolve com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Só com Ele. Só, irmãos. Quando entendemos a nossa situação diante de Deus, não vivemos tratando as pessoas como sendo piores ou melhores do que nós. Pelo contrário, nós lembramos, nós somos iguais. Nós não somos diferentes. Nós somos iguais. Temos o mesmo problema. E só Jesus pode resolver. Só Cristo. Só a palavra. Só a palavra, irmãos. Não deixe de clamar por Jesus. Não deixe. Talvez você diga assim, mas o cego tinha um motivo. Nós temos um motivo para clamar por Jesus. Nós temos. Nós temos. Talvez você não seja cego, mas tem um problemazinho no seu coração. Porque a palavra diz que é dele que procede todas as coisas boas. Talvez o nosso problema não seja físico, mas por vezes acaba sendo. Mas olha só o que diz em Hebreus 7, 25. Por que a gente deve clamar por Jesus? Porque temos diante de Deus um sumo sacerdote que intercede por nós. Nós temos esse sumo sacerdote diante de Deus que intercede por nós. Assim como esse cego que clama por Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Nós temos Jesus diante de Deus que intercede por mim e por você. Nós temos Ele diante de Deus. Ele intercede por nós. Agora, como é que nós deveríamos agir com aqueles que por vezes são rejeitados? Olha Filipenses 2, versículo 5. O que deve haver em nós, o que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus deve haver em nós. Ele foi servo. Ele se humilhou. Ele deixou sua glória. E por vezes a gente não quer deixar o nosso sapato alto. O orgulho de ajudar, de levar aqueles que precisam a Cristo Jesus. Por vezes a gente quer tampar a voz dessas pessoas que tanto precisam. Mas lembre, Jesus ele pode fazer o que eu e você não conseguem fazer. Mas já foi 10 vezes, vá 11. Vá 11. Eu não tenho dúvida que todos nós aqui erramos todos os dias. Mas Jesus ele continua ainda intercedendo por nós. Agora imagine se Jesus, diante de uma falha minha e sua, decidisse dizer assim, eu não vou interceder mais por você. Nós estávamos ferrados, irmãos, quebrados. Mas Jesus não desiste. Ele ainda continua intercedendo por mim e por você, de forma graciosa e misericordiosa. Louvado seja Deus. Olha só o segundo ponto, então. O texto, o que nós iremos ver é exatamente uma postura de Jesus mostrando para esses discípulos o que deveriam ter feito. Então, o segundo ponto é que Jesus para atender aquele que clama por Ele. O versículo 49 nos mostra que Jesus ele parou. E Jesus não somos nós. Jesus não é eu e você, que vive um dia de correria, para cima e para baixo, eu não tenho tempo. Espera aí que eu vou aqui e volto. Daqui a pouco eu vou lá. E outra, Jesus também não ficava parado. Se você ler a Bíblia, você vai ver Jesus sempre em movimento. Sempre em movimento. Mas é que o nosso tempo parece ser mais curto do que o de Jesus naquela época. Parece que o nosso tempo passa mais rápido, né?
Mas Jesus parou aquele que o cego clama por compaixão e por misericórdia. Jesus pede para que aqueles que o repreendiam, aqueles que estavam mandando aquele homem se calar, Jesus fala assim para eles: vai lá chamar. E assim eles fizeram. Eles foram até aquele homem cego. E eles agora agem de forma totalmente diferente da primeira vez. Na primeira vez, quando ele clama por Jesus, ele se repreende. É repreendido. E quando Jesus manda chamar o homem, aqueles agora que repreendeu, eles vão e encorajam até o homem. Tem de bom ânimo. Levanta. Ele te chama. Essa ação de Jesus é de fato calando aqueles que tentavam calar o cego. A ação de Jesus é de uma forma linda, maravilhosa, calando aqueles que estavam tentando calar o cego. Vá lá chamar. É vocês que vão lá chamar. E eles foram. E agora, de forma educada, encoraja o cego, manda se levantar e diz assim: ó, o mestre te chama. A postura que eles deveriam ter na primeira, eles não tiveram. Desde o momento que ele ouviu o versículo 45, a respeito do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir da vida e resgate de muitos. Ao olhar para aquele cego, eles deveriam pensar: é por isso que Jesus veio. É por isso daí que Jesus veio. Veio para salvar. Mas eles não, eles rejeitam, eles repreendem. O cego não leva em conta a ação dos homens. Para ele, o mais importante diante desse momento é ir até Jesus. Então, o que eles falaram, o que deixaram de falar, que se dane. Agora eu vou para aquele que está me chamando. É para Jesus que eu vou. O versículo 50 deixa claro isso. Ele lança de si a sua capa. Ele dá um salto. Ele se levanta agora de uma forma mais inspirado, alegre, sabendo que Jesus está o chamando. E ele vai até Jesus. Se você olhar Gênesis 9, a respeito da capa, a capa era algo importante naquela época. Olha só o que diz Gênesis 9, 23. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-se sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Olha só o que a capa era foi usado nessa época aqui, para cobrir a nudez do pai. Olha só em Atos, 2 Timóteo 4,13, o que Paulo vai pedir para o seu servo é exatamente a capa. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. A capa naquela época era algo muito importante, porque era usado talvez por um momento de frio. E Paulo pede a capa dele aqui exatamente porque era um momento onde ele estava na prisão. E fazia muito frio na prisão. E Paulo precisava dessa capa. Talvez esse mendigo aqui cego, esse homem cego, ele usava a capa dele exatamente para esses momentos, talvez de sol quente, na beira da estrada, talvez de chuvoso, para se proteger de alguma coisa, mas ele usava a sua capa. Mas o texto diz que ele larga a sua capa, ela perde até o seu valor ali, por ser ela importante, mas ela perde o seu valor, mas ele recorre para aquele que ele chama, e ele vai até Jesus. E ele levanta de um salto, um momento tão aguardado, tão esperado por esse homem acontece. No versículo 55, ele ouve de Jesus a seguinte pergunta, e que talvez todos nós queríamos ouvir: o que é que você quer que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus para aquele homem. O que queres que eu te faça?
E eu aqui não vou fazer essa pergunta para você, dizendo assim, Jesus está lhe perguntando o que você quer que ele faça para você. Não, eu vou inverter totalmente diferente. Jesus quer que você creia naquilo que ele já fez na cruz do Calvário. Aqui é um momento específico para uma pessoa específica. Eu não estou dizendo que Jesus não pode curar, porque ele tem poder para isso. Mas a obra de salvação e regeneração, ele já operou na cruz do Calvário. E ele quer que você diga assim, eu creio no que o Senhor fez por mim na cruz. E essa pergunta é algo fundamental. E esse homem, ouvindo isso, essa pergunta de Jesus, ele não procura outra coisa, outro motivo para que Jesus diga, eu estou com uma pereba aqui, está um furúnculo, tal lugar, Jesus também, se o Senhor puder logo curar isso. Não, ele não fica procurando outros motivos. A questão dele era uma coisa só. O cego não deixa arrudeio, não fica enrolando ou pensando em outra coisa. Não, ele apenas quer uma coisa, eu quero voltar a ver. Eu quero enxergar de novo. Mestre, que eu torne a ver. O que me parece é que esse homem já entendia, já tinha tido a sensação maravilhosa do que é enxergar. Do que é ver o sol nascer. Do que é ver o pássaro cantar. Né? Voar. Ele tinha isso. Parece que ele viu isso, viveu isso. Porque o texto deixa bem claro. O pedido dele é que ele torne a ver. Torne a ver. Uma coisa que me chama a atenção diante desse relato, que é um momento tão marcante, que é esse momento da pergunta de Jesus, o que me chama a atenção é que Jesus, ele tem poder para curar. Mas não somente isso, irmãos. Não somente isso, você que me ouve. Jesus não tem só poder para curar. Jesus tem poder e autoridade para salvar. Se você olhar comigo no versículo 52, Jesus diz assim para o cego: vai, a tua fé te salvou. É essa a palavra de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. E o texto diz que imediatamente aquele homem voltou a enxergar. Percebe que a cura não vem antes de você ser salvo? Você primeiro é salvo, depois você é curado. O problema de muitas pessoas quando é curado é porque esquece daquele que curou. Mas não adianta a gente ser curado, porque uma hora a gente morre de novo. Então não tem para onde a gente correr. Ah, mas eu queria passar como Lázaro passou, lá Jesus ressuscitando Lázaro, mas Lázaro morreu. Percebe, irmãos? Mas Jesus diz assim, vai, a tua fé te salvou. Como diz em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, nós somos salvos mediante a fé. Nós somos salvos mediante a fé. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a fé desse homem em Jesus salva a vida dele. Não somente faz ele voltar a enxergar, mas ele é salvo por Jesus. Então uma pessoa curada, ela talvez não pode ser salva. Mas uma pessoa salva, ela é curada. Aí talvez você fique, como assim? Como assim, né? Porque se você analisar comigo, após Jesus dizer que a fé dele o salvou, imediatamente ele tornou a ver. Então uma coisa não vem após a outra, vem em ordem. E uma pessoa salva e curada, sabe o que é que ela faz? Ela segue a Jesus. Ela segue. Um verdadeiro cristão arrependido e convertido em Jesus, ele segue a Jesus. A sua preocupação não está em ser curado ou curada, o que é que seja. A questão é a certeza da sua salvação. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Jesus nos cura
para que possamos viver para Ele. E esse homem, após ser curado, ele começa a seguir a Jesus. Jesus não nos cura para viver para nós. Lembra do cego? Ou do endemoniado, quando Jesus restaura a vida daquele homem? Qual é a postura do homem? Eu quero ir com o Senhor. O que é que Jesus disse? Fica aí. Então uma pessoa convertida, ela segue a quem? A Jesus. Então, meus irmãos, eu e você, como crente no Senhor Jesus, vocês que nos visitam, talvez que ainda vai entregar sua vida a Jesus, a gente pode ter certeza da nossa salvação. Pode ter certeza da nossa salvação em Jesus. Mas eu e você pode em algum momento ficar doente, de cama. Jesus, ele pode e tem poder para nos curar. Mas isso não é motivo para que a gente negue a Ele. Pelo contrário, independente da situação, nós devemos seguir a Ele, a Jesus. Porque o que vale mais do que apenas ser curado é você ter a sua vida eterna com Ele, com Jesus. O problema de muitos hoje, talvez, é querer Jesus só para ser curado. Jesus veio para que fôssemos salvos. Os milagres fez parte, sim, da jornada, da vida de Jesus, mas Ele veio para que nós fôssemos salvos. Então não adianta ser curado e não ser salvo. Mas você pode ser salvo em Jesus e ser curado em Jesus. Jesus te salva não para você viver para você. Ele te salva para que você viva para a glória do nome dEle. Então, louvado seja Deus. A gente vê esse homem aqui voltando a enxergar. A gente vê esse homem aqui seguindo a Jesus. Porque, de fato, ele foi convertido pelo Senhor. Qual é a nossa teologia hoje? Está em Lucas. Lucas 19, versículo 10. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos lembrar, ao olharmos para aqueles que estão perdidos e não tem como vir até Jesus, exatamente esse texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não se engane. Jesus não veio apenas fazer um milagre na sua vida. Ele veio lhe salvar. Ele veio lhe salvar. Esse é o objetivo do Senhor Jesus na minha e na sua vida. É nos salvar. Se Ele vai nos curar, aí já é outra coisa. Louvado seja Deus se Ele nos curar. Mas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus nos envia então até essas pessoas para que elas ouçam o Evangelho. E ouvindo o Evangelho, creiam no Senhor Jesus. E crendo no Senhor Jesus, ela será salva. Porque a salvação, como vai dizer em Atos 4, não me lembro o versículo, a salvação só está em um nome, que é o nome de Jesus Cristo. Então ele veio para nos salvar. E é por isso que eu e você está aqui, sabe por quê? Porque eu e você eram perdido, e ele veio fazer isso. Nós fomos achados, nós fomos encontrados por Jesus. E é por isso que você está aqui nessa noite. E você que nos visita e que ouve isso, Jesus também está atrás de você. Porque você está perdido e Ele veio exatamente por causa de você. Então como é que eu faço para encontrar Jesus? Apenas creia nele. Apenas professe com os seus lábios o nome de Jesus. Apenas isso. Apenas isso. Aplicação para mim e para a sua vida. E para você que nos visita. Não tenha vergonha ou se cale diante das pessoas quando você ouvir que Jesus é o único que pode te curar e te salvar. Não se cale. Abra a sua boca e clame: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Não se envergonhe de Jesus.
Porque o próprio Jesus disse que aqueles que se envergonhar dele diante dos homens, ele o negará diante do Pai. Então não se calem. Clame por Jesus. Não somos salvos para ser servidos. Nós somos salvos para servir outros. Esse deveria ser o papel dos discípulos ali, seguindo Jesus, a olhar aquele cego. Nós não somos salvos para nós. Nós somos salvos para viver para a glória de Deus. Jesus, ele é o exemplo a ser seguido. Ele se fez servo. Quando seus olhos se escambar para um lado e para o outro, tente colocar ele no lugar certo. Olhe para Jesus. Nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. É por isso que seus olhos devem estar naquele que é perfeito, naquele que a palavra diz que veio, se fez servo e habitou entre nós. Jesus é o nosso maior exemplo. Assim como Bartimeu, que precisava daquelas pessoas que passavam na estrada, eu e você precisamos uns dos outros. Nosso orgulho precisa ser quebrado, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Ah, mas só que eu não estou cego. Pois é, mas você precisa. E se não está precisando agora, uma hora vai precisar. E não tem para onde a gente correr. O mundo, ele gira. E cada dia é um dia. Só clama por Jesus quem de fato entende a sua situação. Como é que você vê a sua situação hoje? Você se acha que está bem diante de Deus? Você acha que Jesus não poderia apenas dizer assim: eu vou lhe curar da sua cegueira aí? Não. Por que Jesus decide salvar aquele homem? Qual é a sua situação hoje? Você reconhece que você é pecador? Você reconhece que você precisa de Jesus? Você sabe o que é estar perdido? Você sabe o que é estar perdido? Então, se você sabe, ajude aqueles que estão. A sua luta é totalmente diferente da luta dos outros. Não significa que a sua forma de seguir a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus foi... Não, para mim foi fácil. Não, para você foi. Não, para outras pessoas não vai ser. É uma decisão de fato que precisa ser pensada. Tomar uma decisão por Jesus não é você tomar uma decisão e dizer agora que vai viajar amanhã. Não. É uma decisão pensada e genuinamente pensada. Porque primeiro você precisa olhar para você e entender que você é miserável, pecador e que precisa de Jesus. E só Ele pode te salvar. Porque não é qualquer decisão, é uma decisão da sua vida, é essa. É essa. É uma decisão de você viver para a glória do nome de Deus, servindo a Cristo Jesus. Então só Jesus pode nos ajudar. Então clame por Ele. Clame por Jesus. Você é curado e salvo para seguir a Jesus e não viver para si mesmo. Então que o Senhor nos livre da nossa falta de tempo, mas que o Senhor nos ajude a priorizar o nosso tempo e separar da forma certa para que seja usada para a glória de Deus. E termino lhe dizendo e confirmando o que está na Bíblia: nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então não há aqui nenhum de nós que decidiu salvar a nossa vida pelas nossas próprias forças, não. Se estamos aqui é pela graça. Se nós somos salvos é pela graça mediante a fé em Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé. Vamos entoar mais um cântico ao nosso Deus. No decorrer do louvor, tire esse tempo para orar. Ore.
Se puder gritar, grite. Se quiser gritar, grite. Clame. Clame por Jesus. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Louvamos, Senhor, porque somos pecadores, somos orgulhosos, somos falhos, somos cegos, meu Deus. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, que é a razão de nós sermos consumidos. Te louvamos porque dia após dia você tem paciência conosco. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, que veio do céu, veio do teu coração para as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, sair daqui como aquele cego. Filho de Davi, tem compaixão de nós, porque somos pecadores. Nós temos a certeza do Senhor nos curará de todo pecado.